Olá, aqui é o Luiz, do Fox Life, e você está vendo esse formato um pouco diferente. Dessa vez eu acabei gravando no formato de áudio e provavelmente eu vou colocar algumas imagens, criando slides, para poder acompanhar uma espécie de podcast. E eu estou gravando esse áudio, hoje é quinta-feira. Eu espero que você goste desse formato, e para quem é das antigas, vai lembrar de que os meus vídeos, os primeiros vídeos que eu gravei, eles foram nesse tipo de formato, né, com slides e voz. Então, se você gostar, deixa aqui o seu comentário e provavelmente eu posso incluir mais esse formato nos próximos vídeos e assim criar uma espécie de podcast aqui no YouTube. Isso não quer dizer que eu vou deixar de gravar os vídeos com imagens. Não. Mas eu posso também incluir nesse formato, porque a gente acaba tendo mais flexibilidade no momento em que for impossível, né, acontecer alguma coisa de não gravar os vídeos com áudios. Então a gente tem essa opção, que também é muito válida, né? Muitas pessoas fazem isso. Então essa seria mais uma forma de flexibilizar o conteúdo do canal. Então, se você gosta desse tipo de formato, deixa o seu comentário aqui para eu ficar sabendo. E no vídeo de hoje, ou o áudio de hoje, ou podcast de hoje, eu vou falar sobre nós não nos apegarmos à sorte, ou seja, nós não podemos confiar na sorte. E eu vou falar o porquê. Na nossa cultura, nós criamos a mentalidade de planejar as coisas e começar a agir e começar a acreditar que aquilo que a gente está fazendo vai se concretizar. E a verdade é que a gente não pode controlar os fatores externos. Você pode ter as melhores das intenções, você pode ter o melhor plano do mundo, mas o fato de você ter tudo isso não vai te ajudar, não vai reforçar o fato das coisas acontecerem. As coisas podem acontecer ou não, e a gente precisa entender isso. Então, de repente, você vai lá e se esforça num projeto, você se esforça, você se dedica, você dá o seu sangue e a coisa não acontece. Isso é normal. E por que não vai acontecer? Por vários motivos. De repente, é alguém que deixou de fazer alguma coisa, ou então te faltou o conhecimento necessário. Qualquer coisa pode acontecer. De repente a pessoa ela precisa se mudar para um outro lugar, ou então ela perde o emprego, ou então a pessoa que ela está, de repente o esposo, a esposa pode abandonar, a pessoa pode querer ir embora, e aí os seus projetos não vão se concretizar. Se você confiava em que aquela pessoa estaria com você e ela já não está mais, então isso significa que a realidade ela se concretizou de uma forma diferente da sua expectativa. Então, nesse momento, aquelas pessoas que acreditam que se X acontecer, ou se ela confia em alguém, ou ela confia em alguma circunstância que está fora do controle dela, e ela acaba dedicando a sua felicidade, ela coloca a felicidade dela dependente na concretização do seu plano, da sua expectativa. E isso não acontece, a pessoa se decepciona, ela fica frustrada, algumas pessoas podem até entrar em depressão. Então a gente não pode se agarrar nesse tipo de mentalidade, porque a sorte, ela é algo que está fora do nosso controle. Você não pode controlar se você vai acertar na Mega Sena ou não, embora você possa jogar na Mega Sena. Mas isso não vai garantir que você vai ganhar. Ou então você pensa assim, um dia eu vou conhecer alguém que vai ser a minha alma gêmea. Isso pode acontecer? Talvez aconteça, talvez não aconteça. E está tudo bem, está tudo normal. Então, a mentalidade que a gente precisa ter é de não confiar na sorte. A gente sabe que ela existe, a gente pode até apostar nela, mas sem confiar, sem colocar a nossa expectativa na sorte. Por quê? Porque nós podemos nos frustrar. Então, isso é o que mais acontece, principalmente quando você conversa com aquelas pessoas que já desistiram da vida, já perderam o sentido da vida.
Significa que a pessoa nunca teve sonhos, nunca teve metas, nunca teve objetivos? Não. Quando você vai conversar com uma pessoa assim, você percebe que até em um certo momento, até em uma certa situação, aquela pessoa acreditava naquilo que ela estava fazendo. E talvez essa pessoa tenha sido uma pessoa realmente confiante, uma pessoa dedicada, uma pessoa produtiva. Só que devido aos resultados da vida dela e devido a ela não entender esses fatores emocionais, esses fatores psicológicos, a pessoa acaba associando as várias, o que ela chama de situações negativas, como sendo algo negativo, em vez de tentar tirar proveito daquilo, em vez de tentar tirar um aprendizado daquilo, em vez de fortificar a personalidade da pessoa. A nossa memória não é capaz de lembrar do momento em que nós nascemos, porém nós acabamos confiando na testemunha das pessoas que presenciaram o nosso nascimento, o nosso eu substancial, que nos acompanha em todos os momentos da nossa vida, e é esse eu que nós devemos confiar de fato. É neste eu que viveu várias situações prazerosas e várias situações em que nós fracassamos também, porque a vida não é feita só de vitórias. Portanto, nós absorvemos tudo isso, e mesmo o eu substancial que presenciou tudo isso, ele abarca tudo isso, porque isso faz parte da nossa história. Então, se você é uma pessoa que teve algum trauma na sua vida devido a algum acontecimento, se você é uma pessoa que se decepcionou, se você é uma pessoa que quebrou, se você é uma pessoa que ficou doente, se você é uma pessoa que foi traída, a gente não deve negar isso, porque isso faz parte da nossa estrutura, faz parte da estrutura da nossa história. Então, tudo isso, de alguma forma, somos nós. E é nisso que nós devemos confiar. Nós devemos confiar no fato de nós termos superado tudo isso, incorporado tudo isso e estarmos aqui presentes. Quer dizer, nós passamos por tudo isso e mesmo assim ainda estamos aqui. Diferente de algumas pessoas que passaram pelas mesmas situações do que as nossas, porém, a maioria ou algumas dessas pessoas, elas acabaram desistindo da vida. Como? Se envolvendo em drogas, alcoolismo, algumas tiraram a própria vida. Apesar do sofrimento, apesar do desconforto, apesar da frustração, do estresse, não importa o que nós passamos, o importante é que nós estamos aqui, estamos vivendo. E é isso que é a nossa história. É nisso que nós devemos nos apegar, na possibilidade de nós agirmos, na possibilidade de nós realmente agirmos perante as situações da vida. Porque cada dia a gente vai para a cama, a gente dorme, a gente descansa. Por que a gente faz isso? Porque a gente confia na ordem metafísica do universo. Mesmo nós dormindo, ainda assim o mundo continua. O mundo vai continuar, as coisas vão funcionar, o padeiro vai levantar cedo para poder fazer o pão, o frentista vai para o posto de gasolina para trabalhar, o fazendeiro vai retirar o leite da vaca. Então tudo isso vai acontecer mesmo com a gente dormindo. É nisso que nós devemos confiar. Nós devemos confiar na estrutura da realidade, tanto da realidade do mundo, quanto a nossa própria realidade. O fato de nós estarmos vivos no outro dia, embora em algum momento a gente vai parar de ter essa continuação, né? Mas, enquanto nós estivermos vivos, nós ainda assim teremos a possibilidade de mudar. Mudar em que sentido? Em todos os sentidos necessários. Se houver uma necessidade da mudança da nossa mentalidade ou da reprogramação da nossa mentalidade, porque quando a gente fala de reprogramar, esse termo, esse conceito, ele acaba ficando mais fácil do que a palavra mudança. Então, quando a gente reprograma os nossos pensamentos, quando a gente reprograma o nosso comportamento, quando a gente reprograma o modo de nós comunicarmos com as pessoas, com nós mesmos, nós acabamos criando a possibilidade de realizar benefícios. Isso pode acontecer em qualquer área da nossa vida, na área financeira, na área intelectual, na área conjugal, na área da saúde, na área física. Então o segredo é nós confiarmos
nisso, confiarmos na possibilidade existente a cada momento da nossa vida. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos diferentes dos outros animais, das plantas, que são, de certo modo, objetos concretos. Se você olha para um gato, você sabe, né, você já tem a percepção. Bastou você ter a experiência de olhar apenas para um gato que você já prevê quais serão os movimentos, quais serão os comportamentos desse gato. Por quê? Porque todo gato faz praticamente a mesma coisa. Ele mia, o gato gosta de altura, o gato, enfim, ele tem as suas características que já estão dadas. Ou seja, um gato, eu usei aqui o exemplo do gato, mas isso também se aplica ao cachorro. Ele já tem todas as possibilidades já embutidas nele. Ele não vai fazer mais do que isso. Um gato não é capaz de voar, né? Não existe isso. Nem um cachorro, até mesmo o ser humano não é capaz de voar, né? A não ser que ele esteja dentro de um avião, é claro. Mas o que eu quero dizer é que os animais, as plantas, então, eles já têm essa forma concreta, absoluta, imutável. Agora, quando nós olhamos para o ser humano, as coisas mudam completamente. Por quê? Porque o ser humano, ele tem a possibilidade de mudar. Ele tem a possibilidade de olhar para a sua própria vida e melhorar. Essa é a possibilidade embutida no ser humano. Nós temos essa capacidade de mudar. Nós temos a capacidade, diferente dos outros animais, de falar a palavra eu. Olha só que interessante. Nós podemos usar a palavra eu. Diferente de um gato, diferente de um cachorro, de um rinoceronte, de uma girafa, de um hipopótamo, de um tatu. Esses animais são incapazes de mencionar ou mesmo dizer a palavra eu ou qualquer outra palavra. Nos foi dado a capacidade de falar, de comunicar, de dizer como as coisas são, de dizer como nós queremos que as coisas sejam. Então isso é maravilhoso. É nisso que nós devemos nos apegar, nessa possibilidade de reprogramação, nessa possibilidade de melhora, de crescimento, de desenvolvimento pessoal. Nunca nós podemos confiar simplesmente na pura sorte. E quando nós entendemos isso, nós passamos a ter uma vida não dependente da sorte. Nós passamos a ter uma vida simplesmente concreta, real. Nós agimos de acordo com as circunstâncias. Então, nós podemos nos definir como as nossas ações. Quando você diz, nessa circunstância eu vou agir dessa maneira. Eu tenho a capacidade de agir. Eu tenho a capacidade de dar uma resposta física a essa situação, em vez de se esquivar dela. Então, toda a situação, por pior que seja a situação, nós podemos ainda assim agir perante aquela situação, dar uma resposta física. E aí, a partir do momento que nós agimos dentro daquela situação, dentro daquela realidade, nós passamos a ser aquela pessoa que age. Veja bem, não aquela pessoa que pensa, porque nós podemos sentar num passeio, numa cadeira e ficar pensando sobre o que nós podemos fazer. Mas se a gente não entrar em ação, se a gente não agir, tudo aquilo que nós pensamos será apenas um conteúdo abstrato da nossa mente, sem ter passado pela realidade concreta do mundo, né? E o que diferencia os seres humanos é a ação. É a resposta que a pessoa dá, a resposta física que a pessoa dá perante os acontecimentos, independente de quais terríveis sejam esses acontecimentos. E é essa a nossa capacidade, é nisso que nós devemos confiar, nas nossas ações, na resposta que nós podemos dar para cada situação da vida. Com isso, eu concluo este vídeo ou este áudio, esse podcast. Eu espero que você tenha gostado. E deixa aqui embaixo seu comentário. Se você gostou, deixa o gostei, comente, compartilhe esse vídeo para você ajudar na relevância do vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva e nos vemos no próximo vídeo aqui no Fox Life.